a gente está estudando, e aí eu vou sempre trazer à mente, porque quando a gente está estudando sistemática, a gente tem que estar sempre com a ideia do todo, e não o isolado. Não adianta você chegar e pensar na aula de ontem, na aula da semana passada, não. É entender o caminho que a gente está fazendo, porque a gente está construindo um edifício. A teologia, você vai construindo conceitos para chegar na verdade. Então, a gente estudou na cristologia, eu vou retornar. Cristologia é o quê? É o estudo da pessoa e da obra do Redentor. A gente viu que o Redentor, ele tem algumas particularidades. A sua obra é singular, a sua pessoa é singular. Então, a gente nunca vai ter uma pessoa como Jesus e nunca vai ter uma obra como Jesus. E a gente viu, introdutoriamente, que Jesus, ele tem duas naturezas, uma divina e uma humana. E essas naturezas, elas se relacionam, elas estão juntas na mesma pessoa. A gente viu que Jesus, ele precisa ser entendido como a segunda pessoa da Trindade encarnada, né? E a gente viu, e a gente começou a estudar sobre a natureza divina do Redentor. E aí, como a natureza divina, aí a gente está usando esse texto como a nossa base, esse é o texto principal, todo o nosso curso é esse. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Então, a gente viu que Jesus é Deus. E aí a gente estudou um pouquinho mais isso, sobre a natureza divina de Jesus Cristo. E a gente viu, João, capítulo 1, principalmente, que claramente ele vai falar que o Redentor possui uma natureza eterna. Ou seja, quando a gente pensa em Jesus, ou no Redentor, a gente tem que pensar de eternidade a eternidade. A gente vai falar isso um pouquinho hoje. A gente não pode pensar apenas na pessoa de Jesus, no evento encarnação. Não, o evento encarnação, ele está relacionado com a criação, e ele está relacionado com a consumação. Ele não pode ser visto apenas isoladamente como um fato. Não, ele tem que ser estudado no todo. A gente viu que João, ele colocou que ele possui uma natureza divina, o verbo era Deus, e ele mostrou essa complexidade do ser divino, que o verbo não é o Pai, ele é o quê? O unigênito do Pai. Então, entendendo a natureza divina do Redentor, a gente estudou a segunda pessoa da Trindade. Então, na aula passada a gente estudou sobre Trindade, a gente precisou entender como é, se ele é Deus, então, na figura de Deus, como é que a gente entende ele? Então, a gente começou a estudar a Trindade. E a gente viu que o Redentor é a segunda pessoa da Trindade, encarnada. Então, a gente entendeu um pouquinho que são três pessoas e um só Deus. A gente entendeu que cada uma tem um papel diferente. Elas não se confundem, as pessoas. E a gente precisava entender bem essa perspectiva de que Jesus, quando ele vem, ele não é um semideus, ele não é um Deus menor, ele não é a maior criação do Pai, não, ele é igualmente Deus, mas ele é igualmente Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Então, e nessa perspectiva, a Trindade, ela se relaciona internamente de uma maneira econômica, aonde a gente viu que o Pai é o que da Trindade? Você lembra? Qual o papel do Pai na Trindade? É o líder. E Jesus é o executor. E o Espírito Santo é o comunicador. E aí, por isso, na oração, em via de regra, a gente ora ao Pai. Por que a gente ora ao Pai? Porque Ele é o líder. E por que a gente ora em nome de Jesus? Porque Ele é o executor. Como executor, Ele é o mediador. Por meio dele é que conseguimos as coisas. E nós oramos no Espírito, porque o Espírito Santo é o comunicador. Quem é que interpreta nossas orações para Deus? Entende isso? Cara, significa então que se você não pode orar para Jesus, você não pode orar para o Espírito? Não, você pode orar para eles também. Só estou mostrando que quando a gente começa a categorizar isso, é porque a Trindade assim decidiu que ela ia agir dessa maneira. Então a gente começa a entender. Então a gente começa a entender as palavras de Jesus do tipo,
A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Por que Jesus falou isso? Porque quem é o líder do conselho? É Jesus. Então a submissão de Jesus é uma submissão funcional e não essencial. Jesus não era submisso ao Pai porque ele é menor que o Pai. Ele era submisso ao Pai porque ele tinha uma função diferente do Pai. E na função dele, ele era submisso. E a gente precisa entender que o reino funciona assim. Então, a diferença na igreja, ela é apenas o quê? Funcional. Não existe diferença essencial na igreja. Não existem os especiais, os mais amados, os melhores. Não. Toda a diferença é funcional. Mas é tão difícil para a gente você imaginar que a sua oração, ela é igual à oração de qualquer outro cristão, nem mais nem menos. A diferença, e eu vou falando isso porque a nossa igreja, a igreja atual, ela está ficando cada vez mais clerical. E ela está ficando cada vez mais clerical porque ela não está entendendo que a diferença é o quê? Funcional. Veja, a gente fala assim, quem é o pastor da igreja? Quem é o único pastor da igreja? Jesus. Mas aí a gente tem outras graduações. Não, só tem um. E a oração em nome de Jesus, feita pelo pastor Marcos, ou feita por mim, ou feita pelo Shed, ou feita por qualquer um de vocês, é a mesma. Porque não é quem ora, mas é em nome de quem? Porque a diferença para Deus é apenas funcional. Nunca é essencial. Não vão ter mais especiais para Deus. Então a gente precisa ter muito claro essa diferença de Deus que é apenas funcional. E onde é que a gente consegue entender isso melhor? É na Trindade. Aí você vai ver que Jesus não tinha birra, porque o Pai era o líder. Não, era harmônica. Ela é harmônica em tudo isso, ok? Aí agora vamos começar a nossa aula de hoje. E a gente vai continuar ainda sobre a natureza divina do Redentor. Então, a primeira coisa é, por natureza divina, a primeira coisa é que o Redentor é a segunda pessoa da Trindade encarnada. Segunda coisa, a sua natureza divina, ela possibilitou a superioridade e a primazia da obra do Redentor. Veja, o Velho Testamento e o Novo Testamento, ele tem um conceito que é sobre tipo e antítipo, sobre sombra e realidade. Quando a gente entende assim, por que a gente não faz mais sacrifício hoje? Porque Jesus fez o sacrifício. Mas por que o sacrifício de Jesus foi superior? Porque o sacrifício de Jesus, ele é maior, ele é definitivo. Porque depois do sacrifício de Jesus, nenhum sacrifício mais é necessário. Porque o sacrifício de Jesus é o sacrifício da segunda pessoa da Trindade. Não foi apenas o homem que se sacrificou. Quando Jesus morre, a natureza divina faz com que o valor do sacrifício de Jesus se tornasse elevado. Por isso, o Redentor, ele tinha que ser Deus. Não podia ser um segundo Adão que não fosse Deus. Tinha que vir Deus. Por quê? Porque havia um preço a ser pago. Porque eu quero que você entenda o seguinte. A obra de Jesus Cristo, ela tem dois aspectos. O primeiro é cumprir o que o Adão não cumpriu, certo? Então Jesus veio fazer o que o Adão não fez. Isso aí necessitava o quê? Da natureza humana. Aí guarda isso. Então, por que o Redentor precisava ser homem? Porque ele precisava fazer o que Adão não fez. Segundo, por que ele precisava ser Deus? Porque ele precisava pagar uma conta que Adão deixou. Entende a diferença? Uma coisa é o que Adão não fez. Outra coisa é a conta que Adão deixou. Então, quando Jesus vem, ele precisa fazer o que Adão não fez e pagar a conta do que Adão fez. Entende isso? Ou está muito complexo? Jesus, ele não veio apenas conquistar a salvação. Ele veio pagar o preço do pecado. Então, uma coisa é Jesus conquistar a salvação. Eu vou falar um pouquinho
Quando a gente for falar da obra de Jesus Cristo, a gente vai falar sobre dois pactos, o pacto da graça e o pacto das obras, para você entender exatamente essa diferença que eu estou falando. Mas Jesus, quando ele vem, como homem, ele vem como segundo Adão, e ele precisa cumprir aquilo que Adão não fez. Adão não foi obediente, então Jesus Cristo precisou ser obediente. Adão não cumpriu a lei, Jesus precisava cumprir a lei, ok? Ok. Só que, quando Adão não cumpre a lei, além de não ganhar a salvação, ele trouxe para dentro o quê? O pecado. Ele trouxe agora a ira divina. Então, o fato de Jesus cumprir a lei não apazigua a ira divina. Você entendeu isso? Então, vamos lá, para vocês entenderem. Para conquistar a salvação, não precisa de cruz. Jesus não precisava morrer. Ele precisava ser obediente. Ele precisava morrer, por quê? Para pagar a dívida. Muito complexo ou não? Um pouquinho, né? Mas vamos lá. A cruz é o pagamento da dívida. Mas você percebeu que tinham outros dois que morreram na cruz ao lado de Jesus Cristo também? E qual a diferença? Qual a diferença da morte de Jesus para a morte daqueles dois que estavam do lado? É porque aqueles dois que estavam ao lado, eles estavam morrendo e pagando a conta de ninguém, nem deles. Eles estavam pagando da vida, eles não estavam sendo salvos ali pela morte deles. A morte deles não era vicária. Eles simplesmente estavam pagando uma conta diante de Roma. Mas quando Jesus morreu, ele estava morrendo por Roma, igual aqueles outros dois, mas ele também estava pagando a dívida de quem? De todos. Agora, um homem pode pagar a dívida de todos? Não. Precisava ser quem para pagar a dívida de todos? Então, por causa da natureza divina de Jesus, por causa da natureza do Redentor, divina dele, o sacrifício dele foi definitivo. Porque não era um homem pagando a conta, era Deus pagando a conta. Abram aí Hebreus capítulo 10, versículo 14, para a gente entender um pouquinho isso. E aí, Hebreus, se você quer entender um pouco isso, leia Hebreus. Hebreus ele vai falar o tempo todo que Jesus Cristo era o sacerdote superior, que Jesus Cristo era o profeta superior, que o que Jesus Cristo fez foi superior, que a velha aliança, a nova aliança é superior à nova aliança. O tempo todo você vai ver Hebreus, se você pegar essa Bíblia que eu uso, ela não tem os textos em negritos, mas se você pegar a sua, você vai ver que a maioria delas é o sacrifício de Jesus Cristo é superior, a obra de Jesus Cristo é superior, o sumo sacerdote superior, as sombras. Então o tempo todo ele vai falar isso. E no capítulo 10, no versículo 14, vou usar só esse versículo só para a gente entender, mas se você quiser estender, você pode estender um pouco mais. Ele diz assim, porque com uma única oferta, vamos ler todo mundo junto, o que é que fala agora? Aperfeiçoou para o quê? Para sempre. Quantos estão sendo santificados? Veja só, e Hebreus está falando, se você pegar o seu texto negrito, eu não tenho aqui, provavelmente ele vai ter alguma coisa sobre o sacrifício de Cristo superior. Ele vai dizendo assim, porque Jesus Cristo, com apenas uma única oferta, fez o que? Para sempre. Aperfeiçoou todos para sempre. Por que o sacrifício de Jesus Cristo teve esse valor? Porque ele tinha a natureza divina. Entende que a natureza divina de Jesus é que traz essa superioridade da obra dele. Então, meus irmãos, a gente precisa entender claramente isso. A natureza divina de Jesus resulta num sacrifício na cruz de natureza definitiva, suficiente e o quê? Ilimitada. E aí, olha para mim. Nada, absolutamente nada,
pode ser comparado ao que Jesus Cristo fez. Nada. Só Ele fez o que Ele podia fazer. Entenda isso. Especial é Jesus. O que qualquer outra pessoa pode fazer por você não se compara ao que Ele fez. Porque o que Ele fez com a chancela de Deus. Não compara Moisés com Jesus, que não tem comparação. Não compara Davi com Jesus, porque não tem comparação. Não compara Paulo com Jesus, porque não tem comparação. Não pode comparar ninguém, nada a Jesus Cristo. Olha, não adianta, quando você lê os evangelhos, e você está olhando sobre Jesus, você tem que ler algo especial. Você tem que entender que ali é diferente. Você tem que entender que ali é superior. Que tudo que Jesus Cristo fez está acima do que qualquer um poderia fazer. Então, na sua perspectiva, nas suas devocionais, não coloca Jesus em igualdade com os outros heróis da fé. Não tem comparação. E uma das coisas que a Bíblia mostra, os defeitos dos heróis da fé, é para que a gente não fizesse o que a gente faz. É de tentar endeusar os personagens bíblicos como se eles fossem perfeitos, como se eles fossem exatamente, quase igual a Jesus Cristo. A gente pega Moisés e, não, Moisés, veja bem, é uma perfeição tão grande, que se você colocar do lado de Jesus, parece que é a mesma coisa. Parece, já viu como algumas pessoas quando falam de Davi, parece que está falando de Jesus? Não, olha, Davi, o homem segundo o coração de Deus, tá certo, mas Jesus é muito mais do que isso, é o próprio Deus. A gente não pode tentar comparar ninguém com Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo tanto entende isso, que ele fala assim, sede meus imitadores assim como eu sou. Então ele fala assim, olha, o alvo quem é? O apóstolo Paulo vai dizer assim, nós corremos a nossa carreira olhando para quem? Para Jesus Cristo. E deixa eu dizer isso para vocês, qualquer aspecto da nossa vida cristã que não olha para Jesus Cristo, está condenado ao fracasso. Qualquer ministério que não olha para Jesus Cristo, qualquer obra que não olha para Jesus Cristo, ela está condenada ao fracasso. Porque se você olhar para mim, olhar para Paulo, olhar para Pedro, olhar para Davi, olhar para o Alcides, olhar para o Jonathan, olhar para o João, olhar para qualquer outra pessoa, está fadada ao quê? Ao fracasso. Por quê? Porque nada se compara com Jesus Cristo. Porque se você olhar para Jesus Cristo, o cansaço, o desânimo, a tristeza, a desmotivação. Imagina, você falar assim, a igreja precisa ser motivada. Já imaginou alguém olhar para Cristo e se sentir desmotivado? Não, pastor, estou meio desmotivado. Está desmotivado? Olha para Jesus. Não vai ler livro de autoajuda, de você especial. Não, olha para... Quer motivação? Olha para o Redentor. Olha para o que Ele fez. Olha para quem Ele é. Olha para aquilo que Ele fez que é muito superior a qualquer outro. É nele que vamos ter a possibilidade de viver uma vida abundante, porque Ele fez aquilo que a gente não podia fazer. É nele que nós nos satisfazemos, aonde o tipo Deus, Ele está para a gente. É nele que nós vamos dizer assim, olha, o que Jesus fez, meus irmãos, entenda isso, o que Jesus fez, ninguém faria e ninguém vai fazer. Deixa eu te falar, eu não vou te amar 10% do que Jesus te ama. Não porque eu não queira, é porque é impossível para nós. A igreja não me ama, provavelmente não, mas eu quero dizer a você, Jesus te ama. Ah, mas a igreja tem que amar como Jesus? Esquece. Porque Jesus amava como quem? Como Deus. Agora, nós, imperfeitos como somos, nós vamos tentar com todas as nossas forças amar semelhantemente a Jesus. Vamos fracassar graciosamente. Mas quando o alvo é Jesus Cristo, aqueles 10% que todo mundo consegue amar, a gente consegue chegar no 20%, no 30%, porque o nosso alvo está lá em cima. Mas entenda, querido, a igreja não te ama? Ok, isso é o esperado. Mas quem ama a igreja? Quem ama todos da igreja? Sabe por que eu nunca vou te amar como Jesus amou? Porque eu não vou morrer por você. Porque quando Jesus morreu, Ele pensou exatamente em você. Quando Ele encarnou,
foi exatamente pensando em você. Não tem como comparar isso. A gente vai ter isso como alvo, entende? Mas esse amor é diferente. Então você quer motivação? Olha para Jesus Cristo. Você quer constância no ministério? Olha para Jesus Cristo. Você quer lidar com seus fracassos no ministério? Olha para Jesus Cristo. Poxa, mas eu já tentei de um jeito, eu já tentei de outro, eu já tentei de outro. Olha para Jesus Cristo. Meus irmãos, lembre, Jesus Cristo passou 3 anos discipulando os discípulos. Ele desistiu? Mas durante esses 3 anos, vamos colocar assim, Jesus fracassou um bocado como discipulador, não. Mas Jesus não tinha problema. Porque Jesus continuou, porque ele olhava para quê? Ele olhava para Deus. Ele olhava para aquilo que Deus ia fazer. E aí ele olhava para Pedro e dizia assim, mas Jesus pensava assim, quando vier o Pentecostes, esse homem vai mudar de um jeito. Quando o Espírito Santo vier, eu não dou jeito não, mas o Espírito Santo vai dar um jeito nesse rapaz rapidinho. Entende isso? E quando a gente está aqui na igreja, a gente pode dizer assim, a gente não dá conta. Mas a gente olha para Jesus Cristo e faz mais ele dar conta. Você pode dizer assim, rapaz, só Jesus mesmo para amar alguém como o pastor Luciano. Como é que aguenta? Não, só Jesus. E é só Jesus na causa. E é isso mesmo. É só Jesus. Então, entenda isso. O evangelho não é olhar para Pedro, não é olhar para João, não é olhar para Davi, é olhar exclusivamente para Jesus Cristo. Porque o que ele fez, entenda, é superior. Davi fez vários sacrifícios, não fez? Como rei. Foi lá, ofereceu vários bois, fez várias coisas, escreveu vários salmos. Do que é que adianta isso para a gente? Nada. Porque quem fez o que adianta foi Jesus Cristo. Foi o sacrifício dele, que é único, que é perfeito. Meus irmãos, nós não podemos brincar de ser igreja à parte do nosso Redentor. Por último, a natureza divina permitiu que o Redentor pagasse o preço do pecado de todos os eleitos. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. Jesus, como Deus, por causa da sua natureza divina, ele não apenas ele conquistou a salvação, mas ele pagou o preço. Então, entenda que quando a gente está falando de justificação pela fé somente, a gente está dizendo que quem pagou o preço foi quê? Foi Jesus Cristo. E a gente precisa entender, e aí Deus tem colocado muito isso no meu coração, a gente precisa ter claramente isso. Você não merece o seu Redentor. Você não merece o Evangelho. Você não merece a igreja. Você não merece o cristianismo. Você não merece o Espírito Santo. Você não merece absolutamente nada. A gente precisa entender que o que nós temos por aquilo que Jesus Cristo fez. Os méritos estão em quem? Nele. Mas nós temos dificuldade, como ser humano, de aceitar uma total incapacidade e imerecimento. Porque nós somos treinados e nós crescemos por causa do pecado com a ideia de mérito. E aí isso está tão atrelado na nossa natureza, que até dentro da teologia cristã, alguns evangélicos começam a fazer algumas heresias de mérito. Você já ouviu falar da heresia, da teologia da colheita? Aquilo que você semear, isso você vai plantar. Pastor, mas isso está na Bíblia, mas não é isso. Não quer dizer que é mérito. Quer dizer que você pode chegar, bater no peito assim, Deus, eu mereço? Não, mas quantas vezes você já fez isso? Sozinho no seu quarto? Dizendo, mas Deus, por que eu não ganhei? Por que veio para o outro? Por que não eu? Ou então você bateu no peito e disse assim, Deus, por que essas coisas ruins estão acontecendo comigo? O que é que eu fiz de errado para merecer tanta coisa ruim? O que é que eu fiz de errado para os meus filhos não estarem na igreja? O que é que eu fiz de errado para eu não ter sido promovido? O que é que eu fiz de errado para ter um marido desse, uma esposa dessa? O que é que eu fiz de errado para ter uma família dessa? O que é que eu fiz de errado para não ser acolhido na igreja? O que é que eu fiz de errado para receber essa doença? Ou essa teologia não está no nosso meio, muito mais do que a gente imagina? Isso vai afetando o nosso coração, o nosso relacionamento com Deus, que ele tem muito mais porquês do que gratidão. A gente tem muito mais porquês com Deus do que obrigado. Você já percebeu isso? Que muitas vezes a gente fala muito mais porquê para Deus do que obrigado. Deus, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Em vez de assim, Deus, obrigado. 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 A questão é do porquê é que eu mereço. A questão do obrigado a Deus, apesar de,
Apesar de mim. Ô Senhor, se fosse depender de mim, um câncer só é pouco, eu mereceria 10. Não? Você nunca fez essa oração, não? Nunca? Nunca chegou para você e disse, Senhor, eu peguei Covid, mas precisava, o que eu merecia mesmo era Covid, com dengue, com mais 2 cânceres, um no intestino e outro no coração. O que eu merecia era isso? Você não entende isso, Senhor? Obrigado, porque na tua graça foi só um Covid, Senhor, não? Entende isso? Querido, você acha que você merecia o quê? Não, o que eu mereço é a cura. É mesmo? Tem certeza? Aí eu mereço o céu. Já imaginou como é que você acha que você merece ser recebido no céu? Você já percebeu que o céu sempre é da gente para cima? Pessoas da mesma ética de mim para cima merecem o céu. As que são de ética para baixo para mim merecem o quê? O inferno. Você já viu alguém chegar e dizer assim, eu mereço o inferno? De verdade. O problema é que se a gente não merece o inferno, para que a gente precisa de um redentor? Não, pastor, eu não mereço o inferno, não. Olha, eu sou bonzinho, eu vou para a igreja, eu vou... Veja, a gente tem sempre isso no coração da gente. O problema é que quando a gente começa a ter essas questões, a gente não consegue entender o que foi que Jesus fez de verdade. E aí, por isso, hoje na igreja, se você tirar Jesus dos cultos, não faz muita diferença não, tá? O crente não vai sentir muita falta, não. Você já parou e pensou que você pode ter ido para um culto que não falou de Jesus uma vez? Diz assim, cara, não falou de Jesus aqui hoje. Não, mas não importa. O importante é que a gente cantou, a gente se sentiu bem, a palavra foi muito boa, e você consegue, você tem, Deus te ama, e a gente usa a palavra de Deus, mas tem Deus, ok. Você acredita em Deus? Grande coisa, até os demônios. Não é isso? Não é sobre Deus, é sobre quem? Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso Redentor. Entenda isso. O Evangelho não é sobre Deus, é sobre redenção. É a missão de Jesus. Ah, o culto é para Deus, beleza. Mas o que importa é que seja para quem? Para o Redentor. O nosso culto ele tem que ser cristocêntrico. Porque através de Cristo nós temos acesso a Deus. Você já percebeu que a gente tem acesso a Deus sem Jesus? Normalmente? Você acha que você é um cara muito legal, muito bonzinho, Deus te ama, e você ouve isso o tempo todo, é isso mesmo. Deus me ama, e aí é só falar com Ele, é meu chapa, é meu brother, né? Deus está no time. Não, querido. Tudo que você tem com Deus tem através de quem? Jesus Cristo. Quantas orações você já fez e você falou assim, Pai, eu nem merecia estar falando contigo. Podia me ajoelhar na tua presença, é um privilégio. E o Jesus, obrigado, porque só por tua causa que eu consigo falar o quê? Abba, Pai. A gente está pegando as coisas cotidianas do Evangelho e a gente não está colocando que elas são cotidianas por causa de quem? De Jesus. Porque nenhum sacrifício mais hoje é feito por causa de Jesus. Não por sua causa. Não porque a salvação e agora como filho de Deus, você vive dignamente como filho de Deus. Você continua precisando de quem? De Jesus. Ah, mas eu já fui salvo. Já, ok, mas você foi salvo por quem? Por Jesus. E aí veja como é interessante isso. O sacrifício de Jesus, ele é único. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Qual o pecado Jesus pagou na cruz? Qual? Todos? Todos? Ok. Então você percebe que sua vida já está limpa diante de Deus? E que você pode entender que o pecado que você vai cometer amanhã, Jesus já pagou por ele? Isso significa que você é livre e totalmente livre diante de Deus e que você não deve viver nada do peso do pecado no seu coração? Ah, pastor, então, já que Jesus pagou por tudo, é isso? É isso. Todos os seus pecados já foram pagos. Absolutamente todos. Então eu pode. Foi tudo pago. Agora, Jesus não morreu para você viver assim. Jesus morreu para você sair dessa vida de droga de pecado. Dessa vida horrível.
do adultério, da mentira, da vaidade. Jesus morreu para que, e está dizendo assim, você não precisa mais viver isso. Mas, querido, vai tudo pago. E a Bíblia vai dizer assim, por isso não tem mais sacrifício. Porque os sacrifícios anuais de Israel, eles tinham que ser renovados, por quê? Porque aquele sacrifício não perdoava pecado nenhum. E aí, na hora que você pagava, você tinha que, pecado novo, você tinha que pagar de novo. Só que agora você não precisa mais de nenhum pagamento, porque o sacrifício de Jesus Cristo pagou por quais pecados? Por todos os pecados. Por tudo. Querido, sabe do que é que o diabo tem para te acusar? Nada. Absolutamente nada. Porque se o diabo chegar e dizer assim, mas hoje de manhã, Marli, eu vi o seu pecado, e você vai dizer para o diabo, sim, você viu. E ele foi perdoado em nome de Jesus. Então deixa eu dizer a vocês, querido, quando a gente se arrepende hoje, não é para que o nosso pecado seja perdoado. Nós nos arrependemos porque queremos ter vida com Deus. Então, entenda isso, mas eu não pedi perdão pelo meu pecado de hoje de manhã, pastor. O que é que vai acontecer? Nada, ele já foi perdoado. Agora, esse pecado, sem arrependimento, ele vai te impedir que você tenha uma vida limpa e diante de Deus, porque Deus não quer só, Deus quer que você ande alinhado com Ele. Jesus salvou para que você ande uma vida alinhada com Ele, e aí quando a vida não está alinhada com Ele, você vai buscar Deus e Deus vai dizer assim, mas com essa vida não. Com essa postura, comigo não. Veja, querido, nós é que queremos andar com Deus, não Deus anda conosco. Sabe, aquela linda poesia dos pegados na praia? Heresia pura. Querido, Deus não anda com a gente. A gente é que tem que andar com Ele. E para que a gente ande com Ele, Ele sempre pega a gente no colo. Mas não são nossos caminhos. Eu não estou andando e Deus vai me seguindo. Não, meu irmão, não. Deus está andando, a gente é que tem que correr atrás dele. Entende isso? E se você for, se as pegadas de Deus na praia estão indo por aqui, você vai pegar ali? Não vai não. Aí, cara, aí as pegadas estão sozinhas, o que é a única coisa que Deus faz? Deus vem aqui para você e diz assim, amigo, olha para trás, está vendo minhas pegadas do lado? Não, volta para mim. Entende que o arrependimento é voltar para que as nossas pegadas sejam semelhantes às pegadas de Deus. Não é para pagar o preço, porque o preço já foi pago. Então, quando a gente faz momentos de confissão no culto, não é para que os nossos pecados, agora eu me confessei, agora eu me sinto perdoado. Não, meu irmão, agora você se sente andando no caminho de Deus. Você fez, Deus, esses passos, esses alvos eu errei. Eu estou arrependido, eu quero voltar a andar no teu alvo. Dá para entender? Muito complexo. Dá para entender? Agora, queridos, se a gente entender isso, a vida cristã é muito mais limpa, muito mais leve, muito mais tranquila, mas ela é totalmente voltada para Jesus Cristo. Você entra por aquela porta e você vai entrar todo domingo dizendo assim, foi por Jesus Cristo. É apenas por Ele que eu posso entrar naquela porta. O Jonathan nunca vai chegar naquela porta e vai dizer assim, hoje está bem ensaiado, hoje eu estou tinindo na guitarra, hoje está hoje eu mereço. Não, ele vai entrar ali e vai dizer assim, é só por Jesus Cristo. E aí cada nota que ele tocar, ele vai dizer assim, é só por Jesus Cristo. Só tem sentido é Jesus Cristo. Porque senão, seria como qualquer outro guitarrista do mundo. Qualquer John Mayer faz isso. Só que John pode dizer assim, eu toco muito mais do que John Mayer. Porque eu toco pela unção do Jesus Cristo. E cada nota que eu toco é para a glória dele. E é por ele. Por isso que quando sair uma nota errada, não tem problema. O Espírito Santo traduz a nota, né? Os erros ele traduz para a gente. Mas o coração vai estar totalmente voltado para ele. E aí quando a gente fizer isso, e a gente entender isso, a ceia, ela vai se tornar algo que a gente não vai querer abrir mão. E a gente está numa geração que hoje, que tanto faz se tem ceia, se não tem ceia. Ah, se eu não participar hoje, eu participo da outra semana. Porque a gente não tem entendido aquilo que Jesus Cristo fez. Então, aquilo que Jesus Cristo fez, ele é superior por causa da sua natureza divina. Então, por que não precisa mais ter nenhum sacrifício? Porque Jesus era Deus, não era apenas um homem morrendo. Aquele sacrifício, ele tem um valor superior a qualquer outro valor, a qualquer outra pessoa. Então, agora a gente entende que o Redentor, ele precisava ser Deus, não apenas homem. Não para conquistar a salvação, mas para pagar o preço.
Ok? Podemos continuar? Então, segundo, a natureza divina possibilitou que Jesus suportasse a ira divina pelos pecados humanos. Também tem que entender isso. Não é só que o sacrifício dele pôde pagar para tudo, mas imagina Jesus receber a ira divina. Agora imagina Adão ou você receber a ira divina. Sua existência acabava. Ressurreição, que é ressurreição, que eu recebi toda a ira de Deus. Então, para receber, para suportar a ira de Deus e continuar vivendo, tinha que ser quem? Deus. Então, a natureza divina possibilitou que Jesus levasse sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos castigos. Veja, Gálatas 3,13, como isso é muito claro, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o quê? Ele próprio maldição em nosso lugar. Por que ele pôde assumir o nosso lugar? Porque ele era Deus. Por causa da natureza divina dele. Porque quem pode aguentar a ira de Deus? Ninguém. Quem podia receber a maldição do pecado? Ninguém. Nós somos incapazes de pagar aquela conta. A conta do pecado era impagável. Por isso. Mas por que Jesus então? Porque ele era Deus, entende? Ele era nesse sentido, ele é diferente, certo? Então, porque ele era Deus, a natureza divina garante, possibilita a vitória sobre a morte e a ressurreição. Então, qual é a garantia do pagamento da dívida? É a certeza que Jesus era Deus. Se você não acredita que Jesus é Deus, você está no sal. Porque quem vai pagar essa conta? Aí você vai dizer assim, não, eu posso pagar a conta, entende? Aí você não precisa mais de um redentor. Você precisa só de um guia, você precisa só de uma ponte, de uma orientação. Entende como recusar a natureza divina de Jesus cria esse problema? E segundo, qual é a garantia que você vai ser ressuscitado? A garantia é porque ele era Deus. Porque só Jesus ressuscitou na história da humanidade? Não. Lázaro também ressuscitou, não ressuscitou? E Lázaro dá garantia alguma para a gente? Não. Porque a garantia de Jesus é porque ele, sendo Deus, ressuscitou. Ele venceu a morte e trouxe a vida. Porque o sacrifício era superior. Ok? Então, é importante a gente... Entende como entender a natureza ajuda a gente a entender a obra? Porque ele era Deus, aí a gente começa agora a entender essas questões. Então, entenda isso. O principal sofrimento de Jesus foi o espiritual e não o físico. Porque o físico, tortura, muitas pessoas tiveram. Talvez até pessoas foram mais torturadas até que o próprio Jesus Cristo. É interessante que você percebeu que Jesus foi o único dos três que morreu por causa da cruz. Os outros dois tiveram que ter suas pernas quebradas. Eu não sei se a tortura dos outros dois foi tão grande como a de Jesus. Mas vamos supor que sim. Mas Jesus morre quando ele fala uma expressão. Está o quê? E aí ele recebe a ira de Deus, está consumado. Paguei a dívida. E isso faz com que ele quê? Ele morra. Esse foi o grande sofrimento de Jesus. Na cruz. Não pense no sofrimento físico. Ali ele suportou toda a ira de Deus nas costas dele, para mim e para você. Ele suportou, para que eu e você nem tivéssemos que experimentar a ira de Deus. Ele levou tudo sobre ele, para que não sobrasse nada para nós. A nossa maldição, ele se fez maldito em nosso lugar. Sabe quanto da ira de Deus você experimentou? Nada. Absolutamente nada. Porque tudo foi nas costas dele. E como é que ele aguentava isso? Ele aguentou porque ele era Deus. E um Deus que te ama. Querido, quando a gente entende isso, não tem como questionar o amor de Deus por você. Nunca mais pergunte, Deus, você me amas? Nunca mais no seu coração abra qualquer possibilidade para saber se Deus te ama ou não. Ele te ama tanto, que toda a ira de Deus, ele levou sobre as suas costas. E agora, por causa disso, a única coisa que você pode experimentar de Deus é o amor dele. Mas Deus está me castigando. Não é por ira, é por amor.
Veja, a Bíblia fala que quando Deus disciplina, Deus não nos disciplina pela ira, é isso? Não é isso que a Bíblia ensina? Não é pela ira. Deus está irado comigo. Não, Deus não está mais irado com você. A ira foi paga em Jesus Cristo. Quando Ele disciplina por quê? Por amor. Zero de ira. Porque tudo foi nas costas de Jesus Cristo. Amém? Isso é vocês, queridos. Entender Cristo é amar Ele mais e mais. Como não amar esse Redentor? Opa, eu tirei alguma coisa daqui. Ok, voltou. Então vamos lá. Então, a natureza divina possibilitou que ele suportasse essa ira. Essa maldição fosse para ele porque ele era Deus. Certo? Agora, por último, a natureza divina, ela mostra a amplitude da obra do Redentor. Então, quando a gente entende Cristologia, a gente não pode olhar apenas da encarnação à ressurreição. Não, a obra de Jesus, ele começa onde? Na eternidade. A obra do Redentor, ela começa na eternidade, no momento da criação, no momento que ele decide criar todas as coisas, no momento que ele planeja o plano da redenção, no momento em que Adão é formado, na hora que Adão cai, na hora que ele é gracioso e faz as promessas. Entenda que todo o andar da história de Deus está ligado à obra de quê? De redenção. O Velho Testamento é Deus construindo a redenção. No Novo Testamento, Deus está consumando a redenção. Então, queridos, a gente precisa entender que o nosso ministério tem que estar atrelado ao ministério de quem? De Jesus. A obra de redenção dele, que não terminou, porque existe a consumação, não é que, vou repetir, a obra de redenção dele finalizou, mas a obra como redentor ainda não finalizou. A obra de redentor de Jesus, ela vai ser finalizada aonde? Na consumação. Então, a salvação finalizada, mas o Redentor ainda age como Redentor, porque ele está construindo ao quê? A consumação, a volta dele. Veja como Jesus deu essa ideia quando ele fala assim, olha, eu vou para a casa do meu pai, porque lá ele está construindo muitas moradas. Como assim Deus está construindo? Está num tijolinho ali, entende que a ideia de Jesus é de construção? E aí a gente começa a entender que a obra do Redentor hoje está relacionada ao reino de Deus. Estar debaixo do reino é estar debaixo da obra do Redentor. Por isso que a igreja é importante. Ah, mas a igreja, não, a igreja faz parte do plano do Redentor. Ah, mas eu vou ser cristão sem igreja. Se você está debaixo do Redentor, você tem que estar debaixo da obra dele. Porque a obra dele continua. Não a obra de redenção, a obra do Redentor. Então, por causa da natureza divina, a obra do Redentor, ela vai da criação até a consumação. Por isso, os nossos olhos hoje não são para o passado. São para onde? Para o futuro. A Bíblia não manda a gente mais olhar para o passado. Olha para a cruz, ok, ótimo. Como eu falei, acho que em alguma pregação, o grande avivamento não é olhar para o Pentecostes. O maior avivamento da história vai ser quando? Não vai ser com a vinda do Espírito. Vai vir com a volta do Redentor. Aí o avivamento, a gente vai ser perfeito. A gente vai ver plenamente aquilo que o avivamento produz. Em pequena escala, nós vamos ver em grande escala. O avivamento é olhar para a volta do Senhor Jesus Cristo. É querer viver o céu na terra. É isso que motiva a gente à santidade. Porque eu quero ser santo. Porque eu quero ver nessa terra o que eu vou ver na eternidade. Entenda, a igreja perfeita não é a igreja primitiva. A igreja perfeita é a igreja triunfante. É a igreja que vai estar no céu, vivendo perfeitamente, segundo o caráter de Jesus Cristo. Então, hoje, a gente precisa olhar para o Redentor, olhando para quê? Para frente. Mas deixa eu perguntar, quanto o seu ministério está alinhado ao ministério do Redentor? Ao ministério do que vai vir? Quanto você está comprometido com a consumação, com a volta de Jesus? Com preparar o caminho do retorno de Jesus. A volta de Jesus. Pastor, que heresia é essa? É isso. Jesus falou, por exemplo, envolvimento com missões, a gente está envolvido com a volta do Redentor. Porque ele só volta quando todos ouvirem o nome dele. Ele vai voltar quando todos os eleitos tiverem conhecido a verdade do Evangelho. Então a gente prega também para que Jesus volte. A gente vive uma igreja perfeita. Para quê? Para que as pessoas entendam que o céu
é o melhor que Deus tem para a humanidade. O melhor caminho é o Evangelho. E onde é que eles vão ver isso? Na gente. Na gente, eles vão ver o ideal de Deus da eternidade. O que nós vamos buscar é viver o céu na terra. Viver o céu na terra é ter os olhos na eternidade, na obra de consumação do Redentor. Ok? Deu para entender isso aí? Então, quando a gente entende essa natureza, a gente precisa entender que a obra de Jesus Cristo começou na criação e vai terminar onde? Na consumação. Ok? E aí, a natureza divina possibilitou a Jesus Cristo essas 3 ações. Tem 3 atos que eu entendo, e a gente vai discutir isso porque agora começam as polêmicas, é que ele fez por causa da natureza divina. Eu entendo que só isso Jesus fez porque era Deus. Então, 3 coisinhas. A primeira, ele deu ordem à sua criação. É interessante, que já viu como é que Jesus expulsa demônio? É totalmente diferente do que a gente expulsa. Por quê? Porque ele era Deus. Tenta expulsar um demônio e diz assim, eu te ordeno, vai. Só essa frase. Tenta. É interessante quando Jesus tratou com a criação, ele conversou com a criação. Para mim, um dos textos mais... E você perceba que, pegar aquele texto da tempestade, que os discípulos acham que eles iam morrer, e perguntam, Jesus, você não se importa que vamos morrer nessa tempestade? Aí Jesus levanta, olha para o vento e diz assim, vento, acalma. Tempestade, para. Mas veja, Josué não fez o sol parar? Não, Josué não fez o sol parar. Josué orou para que Deus fizesse o sol parar. Mas Elias não fez descer fogo do céu? Não. Elias orou para que o fogo do céu viesse. Entende isso? Mas Jesus, o que é que ele fez? Ele conversou com a sua criação. Ali, quando Jesus olha para os ventos, olha para a tempestade e diz, tempestade, para. A tempestade reconheceu o Criador e humildemente obedeceu ao seu Criador. Aquilo foi tão diferente que quando os discípulos olharam, eles tiveram uma só expressão. Quem é esse? Jesus não chegou e fez assim, Pai, faz o sol parar, faz a chuva parar. Porque é isso aí os judeus faziam. Jesus conversou com a criação. E quando conversou, os discípulos olharam e disseram assim, quem é esse? Meus irmãos, toda vez que nós olharmos para Jesus como Redentor, sempre vai ter essa expressão na nossa boca. Como assim? Quem é esse? Quem é esse? Aí, ele fez isso porque ele era Deus. Ali, a natureza reconhece o seu Criador. E aí, só Deus podia fazer desse jeito. Segunda coisa, ele aceitou a adoração humana. Todas as pessoas que adoraram Jesus, Jesus aceitou a adoração deles. E por que ele fez isso? Porque ele era Deus. Veja, aí a gente vai dizer, não, está vendo? A gente tem que ser semelhante a Jesus Cristo. A mulher lá foi lá e jogou, e lavou os pés de Jesus. Eu vou fazer isso com o meu pastor também. Não faz isso. E aí o pastor vai dizer assim, não, eu como pastor, você vai lavar os meus pés, porque Jesus aceitou, eu também vou aceitar. Entende essa idiotice? Não, meu irmão. Você não aceita a adoração de ninguém. Você não aceita louvor de ninguém. Você não aceita a glória de ninguém. Porque isso tudo é para quem? É para Deus. Tudo é para Deus. A nossa cultura não tem essa cultura de lavar os pés e honrar. Entende? Eu não posso pegar um elemento que não é minha da cultura e dizer assim, todo lavar pés... Não, porque quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele não estava honrando os discípulos. Não, está vendo? Jesus lavou os pés dos discípulos, eu vou lavar os seus pés. Não esquece isso. Ali, Jesus estava lavando os pés por causa da sua missão. Não é para você ser semelhante a ele fazer isso. Existe alguma coisa ali que só Jesus... Tanto que só Jesus podia fazer, que quando chegou em Pedro, Pedro falou o quê? A mim... Não. A mim não. Aí Jesus fala assim, Pedro, deixa, porque o que eu faço, tu não... Pronto, o que eu fiz, amigo, é só eu. Entende? Aí, mas eu tenho que ser semelhante a Jesus, vou sair lavando os pés de todo mundo? Não é isso. Isso não é ser semelhante a Jesus. Ser semelhante a Jesus é ter o caráter dele. Agora, eu preciso honrar os meus líderes? Honro. Como? Como Jesus honrou a eles também. Jesus honrou pessoas?
honrou. Mas você percebe como Jesus honra um pouco diferente do que a gente honra? Jesus nunca botou ninguém no pedestal, bateu palma. A honra de Jesus era diferente. A gente precisa honrar como Jesus honrou. A gente precisa tomar cuidado para essa ideia de honra não virar a glória. E essa é uma linha muito tênue. Entendeu, Prado? Que eu acho muito difícil. Até a que ponto eu estou honrando, até que ponto eu estou dando a glória. Óbvio que isso é muito interior de cada um. Mas a gente precisa tomar cuidado. E às vezes eu acho que a gente como líder, às vezes a gente acha que a gente está querendo um pouquinho mais do que honra. Às vezes e aí eu preciso tomar cuidado com a minha vaidade. Porque eu sou pecador. E como meu pecado, se eu puder roubar o lugar de Deus, eu roubo. E às vezes só a honra não é suficiente para mim. Eu preciso tomar cuidado. Eu como líder, entende? Eu preciso ter todo o meu cuidado. E você vai ver que os discípulos tiveram muito desse cuidado. Diz assim, não, joga para Jesus Cristo. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Então, eu entendo que honra, ela está na Bíblia muito mais ligada a uma aceitação da sua função do que qualquer outra coisa. Eu, pelo menos assim, em modo geral, entendeu, Prado? Na Bíblia, eu entendo que a honra da Bíblia é muito mais a aceitação da função do que você necessariamente elogiar, dar primazia, dar as primeiras cadeiras, sabe? Eu não vejo isso na Bíblia como honra. Eu vejo isso como o judeu honrava. Mas Jesus quebra um pouco isso. Eu entendo que honrar é respeitar a pessoa dentro da sua função no reino. Não sei se eu for muito claro nisso, a gente pode até depois estender um pouco mais isso, tá? Mas entenda isso, Jesus aceita a adoração. Porque aquele ato de quebrar o vaso e chorar aos pés de Jesus era um ato de adoração. Era algo muito maior do que aquilo. E aí Jesus aceitou. Quando as pessoas começavam a adorá-lo, ele recebia adoração. Quando as pessoas se dobraram, quando as pessoas começaram a dizer, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Jesus fez isso mesmo, pode? Aumenta o som, não é isso? Para ele podia fazer aumento. A gente não, a gente fala assim, não. Ele a honra é dele. É para ele que a gente deve voltar os olhos. Então, Jesus aceita a adoração, por quê? Porque ele era Deus. Por causa da natureza divina dele. Isso fazia parte da essência dele. Ok? E a última coisa é que ele podia perdoar pecados. Ah, pastor, eu posso perdoar os pecados? Não, você perdoa as ofensas. Só um pode perdoar pecados. E esse é Deus, não é isso que ele fala? Só um pode perdoar pecados. E isso é Deus. E aí Jesus olhou chega lá o paralítico, e aí Jesus olha para ele e diz assim, estão perdoados os teus pecados. E as pessoas dizem assim, mas quem é você para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E ele diz assim, para que você saiba que eu tenho autoridade para perdoar pecados, levante e anda. Por que só Deus pode perdoar pecados? Porque só Ele pagou a dívida. Ele é o único que pode perdoar pecados. Então, todos os pecados, nós perdoamos ofensas. Por exemplo, eu ofendi o Prado. O Prado não gostou do que eu fiz. Eu pequei contra o Prado. O meu perdão do meu pecado, eu peço a quem? A Deus. E ao pedir perdão para o Prado, eu peço perdão da minha ofensa a ele. E aí o Prado pode dizer assim, no que eu fui ofendido, eu te perdoo, pastor. Tocamos a vida junto. Mas o fato de eu pedir perdão para o Prado, não significa que eu não preciso perdão lá. E o fato de eu ter pedido perdão a Deus, não significa que eu não posso pedir perdão ao. Porque são duas coisas diferentes. Ok? Então, quando eu peco contra alguém, eu sempre pego contra alguém e contra Deus. É até difícil a gente achar pecado só contra Deus. São poucos. Porque quando você mente a alguém. Mas você já percebeu que a gente só pede perdão a Deus? É engraçado isso, né? Se poucos são os pecados que a gente só comete a Deus, por que a gente só pede perdão a Ele? Porque se eu peço perdão a Deus, me perdoa porque eu julguei o Marcos errado, eu só peço perdão a Deus. O Marcos não sabe, né? Então, não precisa, né? Expor assim. Para reflexão nossa, entenda isso. Perdão a Deus não significa que eu não tenha que pedir perdão aos irmãos. Eu não tenho que resolver as ofensas que eu fiz para os meus irmãos. O perdão tem essa mão dupla, a Deus e às pessoas. E pensa isso, qual é o pecado que você só comete a Deus?
Se você adultera contra Deus? Não, né? Se você mente só para Deus? Se você é vaidoso para Deus? Se você é soberbo, você só é soberbo a Deus? Pensa. Agora, porque não é igualzinho. Tá bom? Ok? Então, eu entendo que só essas 3 coisas Jesus fez por causa da sua natureza divina. Aí começam a vir as milhões de perguntas que a gente continua respondendo nas próximas aulas. E aí umas perguntas para vocês refletirem. Então, se Jesus era Deus, Jesus poderia pecar? Certo? Não vou responder não, tá? É só reflexão. Por que Jesus orou? Se ele era Deus. E por último, a natureza divina fazia com que Jesus fosse um ser humano superior? Do tipo, ele era Deus. Ele fez isso porque ele era Deus. Como é que a gente responde essas perguntas? A gente vai... Só quero que você reflita sobre isso, porque são as dúvidas que normalmente eu tenho, e tem outra que o Alcides fala, né? Se Jesus era Deus, por que ele falou que não sabia? Eu ia colocar essa aqui, mas enfim, não, essa aí deixa o Alcides responder, não fica fácil responder para ele. Mas é exatamente isso. Jesus é Deus, ok, então ele podia pecar? Aí só algumas questões. Como é que a gente responde isso? Né? Eu tenho 5 minutos. Primeiro, a Bíblia é clara sobre se Jesus podia ou não pecar? Não tem nenhum texto de tipo assim, Jesus não podendo pecar. O que a Bíblia ensina é que Jesus não pecou, é outra coisa. Ok. Aí como é que a gente responde isso? Só para ensinar. A primeira coisa a gente vai usar agora a teologia sistemática. Se Jesus não pudesse pecar, ele deixaria de ser homem? Se Jesus não pudesse pecar, deixasse de ser homem, então ele foi homem. Essa verdade é mais clara do que essa, então ele podia pecar. Não, mas a gente pode ser homem e não pecar. Na eternidade nós não vamos pecar e vamos ser homem. Entende só como é que a gente faz teologia? Agora estou falando é o sistema platônico de lógica. Porque o aristotélico Jesus era Deus, Deus não peca, logo Jesus não podia pecar. Esse é o sistema aristotélico de lógica. Então Jesus não podia pecar, por quê? Porque ele era Deus e Deus não pode pecar. Eu não gosto desse sistema, eu sou mais platônico. Então platônico ok, se Jesus pudesse pecar, ele seria humano? Ele continua sendo homem? Aí minha resposta, sim. Ok. Segundo, Jesus podia pecar, não podia pecar. Ele tinha livre-arbítrio? Opa, calma aí. Então Jesus não tinha livre-arbítrio? Como pode isso? Jesus não era livre para fazer o que queria? Porque se ele não podia, ele não era livre. Aí você responde. Aí isso vai te ajudando ou não. Terceiro, se Jesus não podia pecar, a tentação era real? Existe tentação sem possibilidade de pecar? Veja, porque agora eu estou contra-argumentando. Pode ou não pode? Entende como é que a gente vai respondendo essas perguntas? Calma aí. Eu preciso ir fechando, porque se você diz, não, Jesus não podia pecar, e aí eu vou dizer para você, então a tentação dele foi brincadeira, né? Porque o que é a tentação? A tentação não é a nossa natureza nos inclinar a querer fazer o pecado? Se Jesus não podia pecar, ele foi tentado? Aí a gente já começa, porque a Bíblia fala que ele foi tentado. Aí eu já começo a ter, entende como a gente vai construindo? Aí agora você pode chegar, não, ok, eu entendo isso, pastor, mas aqui é aquela ideia da teologia que não responde. Que eu não consigo entender como a tentação foi real e como ele não pecou. Aí você vai dizer assim, aqui eu paro. E aí você tem que ser honesto com o seu argumento, aqui eu paro. Aí não tenta explicar, porque se você explicar tem heresia aqui no meio. Entende como é que a gente cria... Aí você fala, não, isso aqui é aquelas questões da teologia que não tem como... São aquelas verdades antagônicas, aquelas questões que eu não consigo explicar, que parecem ser opostas, mas não são. Ok? Deu para entender como é que a gente responde? Orar, a mesma coisa. Se ele era um humano superior, a gente normalmente acha isso. Não, ele fez isso porque ele era Deus. A gente normalmente entende que ele era um ser humano superior por causa da natureza divina. Mas isso aqui a gente vai respondendo depois, não vou responder nada, só perguntas para a reflexão de vocês, ok? Então, na próxima aula, a gente não vai responder, não vou mesmo responder, é só para você aprender que essas questões, porque é muito bonito eu aceitar a natureza de Jesus, eu entender que ele era Deus e não responder isso aqui.
E aí, como é que fica isso, pastor? Eu estou brincando, eu vou responder nas próximas aulas, tá certo? Então, mas se você faltar, eu não vou responder, tá certo? Não tem como. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender? Entendam como é importante entender Jesus como Deus, entender essa natureza divina de Jesus. E aí, querido, quando a gente termina uma aula dessa, um estudo desse, a única coisa que a gente pode falar é: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória sejam sempre a Ele. Que isso brote no seu coração. Você lembra disso. Jesus era único. Ele era o Deus que fez aquilo que eu não podia fazer. Porque se Ele era o Deus que ele fez o que você pode fazer, Ele fez porque quis. Entende a diferença? Não, Jesus fez, mas eu podia fazer, então Ele fez porque Ele quis. Se Ele fez aquilo que você não podia fazer, Ele fez porque você precisava. Isso é o amor de Deus. É fazer aquilo que a gente precisava.